Isso. Pessoal, então a nossa aula de continuamos a nossa aula de volumetria de óxido redução, né? A gente fala que a gente tem uma solução de tiosulfato de sódio, foi padronizada por meio da dissolução de 0,1210 gramas de iodato de potássio em água. Adição de um grande excesso de iodeto de potássio e da acidificação com ácido clorídrico. O iodo liberado consumiu 41,64 ml da solução de tiosulfato para decolorir o complexo azul de amido iodato. Calcule a concentração em mol por litro de tiosulfato. Então, é o que eu falei, a gente está falando agora da padronização do tiosulfato de sódio, né? Então, lembrando a vocês que o tiosulfato de sódio é essa espécie aqui, é o tiosulfato de sódio. Você imagina que a reação que acontece é a seguinte: um tiosulfato de sódio, dois tiosulfatos de sódio vão reagir para formar o tetraetionato, e doar 2 elétrons. Essa é a reação que acontece, tá? Então você imagina que um iodo recebe 2 elétrons para virar 2 iodetos. Essa daqui é a reação que acontece, e você tem a reação global, que é 2 tiosulfato que reagem com um iodo, resultando em tetraetionato mais 2 iodetos. Lembra que eu falei para vocês que o iodo ele não é um padrão primário, você não consegue comprar. Você até consegue comprar iodo padrão primário 99,95%, mas você vai pagar muito mais caro que se você estivesse comprando um iodo que é 98%, né? Quando você prepara uma solução de iodo, lembra que o iodo é apolar e a água é polar. Então você imagina que nada de iodo se dissolve em água. Aliás, dissolve, mas muito, muito pouco, né? Eu sempre conto a história do meu aluno que eu falei para ele: prepara uma solução de iodo. Aí eu deixei ele lá, quando eu voltei no final da tarde, ele estava lá olhando o iodo no becker com agitação magnética. Nossa, professor, não dissolveu nada, né? Não dissolve de jeito nenhum, quer dizer, dissolve, mas muito, muito pouco, né? Então, o iodo, ele reage com o iodeto para formar o triodeto. O triodeto tem carga, tudo que tem carga é extremamente solúvel em água, né? Então, se você preparar uma solução de iodo, você tem que preparar em excesso de iodeto. O que acontece? Com o tempo, o oxigênio da atmosfera ele oxida o iodeto, o oxigênio da atmosfera oxida o iodeto a iodo, então a concentração vai aumentando. Pode ser que aconteça que um pouco do iodo se precipite também no processo, né? Então, o que é mais comum mesmo não é você preparar uma solução de iodo, é você gerar o iodo in situ. Como é que você faz isso? Você pega excesso de iodeto, você pega um excesso de iodeto e faz com que esse excesso de iodeto seja oxidado a iodo. Como que você oxida o iodeto a iodato? Quer dizer, como que você oxida o iodeto a iodo? Com o iodato de potássio, porque o produto de oxidação do iodato de potássio é iodeto. Então, você coloca o iodato de potássio, né? O iodato de potássio, ele é um agente oxidante, ele vai virar iodeto. Então, lembra que você tem que balancear essa semi-reação, iodato indo a iodeto. Então, você vai colocar 6H+,
vai dar 3 águas, e para o iodato virar iodeto, você vai precisar de 6 elétrons. Essa é a reação global que acontece. Você imagina que para balancear essa semi-reação aqui, você vai multiplicar esse lado da equação por 3. Aí você vai ficar com 6, 3 e 6. Então, o que você vai ter? Vai cortar os elétrons. Aqui você tem um iodeto, aqui você tem 6. Então, corta e corta, aqui fica 5. A reação global que você tem é 6H+, mais iodato, que reage com 5 iodeto, para dar 3 iodos mais 3 águas. Essa é a reação global que você tem. Então, você combina. Eu posso falar que essa daqui é a equação 1 e essa daqui é a equação 2. Então, para você ter uma equação que te dá que só tem o tiosulfato e o iodato, você vai combinar essas duas reações. Então, você vai escrever aqui 2-tiosulfato de sódio, que reage com o iodo para dar tetrationato mais 2 iodeto. Isso daqui é a reação global que você tem. Você imagina que você quer fazer sumir daqui dessa equação o iodo, então você multiplica esse lado da reação por 3. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 3, 6. Então, agora você elimina Então, agora você vai ficar um iodeto daqui, né? Vamos colocar só um iodeto. Esse 5 desaparece. Né? Então, a reação global que você tem para essa reação aqui é 6H+, mais iodato, que reage com 6-tetrationato, para dar tiosulfato, mais 3 águas, mais iodeto. Então, nesse momento, você vê que a estequiometria da reação é 6:1. Então, cada 1 mol de iodato que você coloca na solução vai virar 3 mols de iodo, e cada um desses 3 mols de iodo vai reagir com 6 mols de tiosulfato. Né? Tem curso técnico que o professor só fala que a reação é 6:1. Né? Mas aí o pessoal vai tipo assim, mas por que é 6:1? Então, tudo que eu fiz aqui até agora é só para mostrar para vocês que a estequiometria da reação é 6:1. Então, o que o enunciado do exercício diz? Ele fala que você tem uma solução, ele fala que você tem aqui uma solução. Essa solução tem iodeto em excesso, também foi acidificada, porque essa reação só acontece em meio ácido. Vocês vão ver, quando a gente for fazer as aulas de laboratório, se você colocar o iodeto e o iodato, nada acontece. A solução tem que ser acidificada para que a reação possa ocorrer. Então, aqui você tem a bureta. E dentro da bureta, você quer saber qual que é a concentração do teu tiosulfato. O volume que foi gasto para que você fizesse essa titulação foi um volume de, segundo o enunciado do exercício, o volume que foi gasto foi 41,64 ml. Esse aqui é o volume gasto. E aqui você colocou uma massa de iodato de potássio igual a 0,1210 gramas. Então, como você sabe, a estequiometria da reação é 6:1, você vai escrever número de mols de tiosulfato é igual ao número de mols de iodato. Então, você tem que... Então, você lembra da estequiometria da reação? Um iodato reage com 6 tiosulfato. Então, o 6
vai ficar, perdão, o 6 vai ficar do lado do iodato, e você vai ter, então, que a concentração do tiosulfato vai ser igual a 6 vezes a massa do iodato de potássio, dividido pela massa molecular do iodato de potássio, vezes o volume do tiosulfato que foi gasto na reação. Só lembrando que aqui, número de mols é concentração vezes volume. O volume eu já passei para cá dividindo, né? Que é número de mols é concentração vezes volume. Já joguei o volume para cá. E aqui, número de mols é massa dividido por massa molecular. Então, para você saber a concentração, você vai fazer 6 vezes. Nesse caso aqui, como o volume está em ml, eu posso deixar a massa em miligramas ao invés de passar o volume para litros, né? Então fica a critério de vocês, né? Eu posso colocar 121 miligramas aqui e deixar o volume em ml. Ou eu posso colocar 0,1210 gramas aqui e aqui passar o volume para litro. Eu prefiro passar a massa para miligrama. Então eu tenho 121 miligramas dividido a massa molecular do iodeto de potássio é 214 gramas mol, e o volume que foi gasto foi 41,64 ml. Então, qual que é a concentração do tiosulfato? Você fez 6 vezes, assim, abre parênteses, 6 vezes 121, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 214 vezes 41,64, fecha parênteses. É isso mesmo? Perfeito. Então, esse foi o exercício de número 5. Aí vem o exercício de número 6. Então, o exercício de número 6, esse daqui eu acabei de resolver, foi o exercício de número 5. Agora a gente vai começar a fazer aqui o exercício de número 6. Vocês imaginam o seguinte, esse daqui é um exemplo de volumetria de retorno. A gente vai fazer isso no laboratório, volumetria de retorno para determinar a concentração de vitamina C, né? Então, como toda volumetria de retorno, eu vou colocar mais iodo que eu preciso para reagir com a minha amostra, onde esse iodo vai ser gerado pela oxidação do iodeto com o iodato, né? E depois o excesso de iodo eu vou titular com tiosulfato. Então, o primeiro item, ele está falando, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar a solução de iodato, né? Então, no item A do exercício 6, ele fala, uma solução de iodato de potássio foi preparada dissolvendo 1,022 gramas de iodato de potássio em um balão volumétrico de 500 ml. Então, um preparo de solução, que a gente viu na prova passada. Então, aqui a gente está fazendo o exercício 6. No item A, ele está falando que eu tenho uma massa de iodato de potássio. Eu tenho uma massa de iodato de potássio de 1,022 gramas. Ele está falando que eu tenho um balão volumétrico cujo o volume é 0,5 litros. E, assim como no exercício anterior, ele me deu a massa molecular do iodato de potássio, que é 214 gramas mol. Então, ele quer saber qual que é a concentração dessa solução. Então, vocês lembram como eu ensinei para vocês? Concentração é igual ao número de mols dividido por volume. E número de mols é massa dividido por massa molecular. Se você substituir esse termo aqui, você vai ter a concentração é igual a massa dividido por volume vezes massa molecular. Então, a massa vai ser 1,022 gramas. O volume
vai ser 0,5 litros e a massa molecular vai ser 214 gramas mol. Aqui é a concentração, então, do iodato de potássio, tá? Então, aqui a gente já descobriu a concentração do iodato de potássio. Aí no item B, o triodeto de potássio produzido aqui desculpa, né? Isso daqui foi só essa primeira parte foi só o preparo da solução. No item A que ele vai falar, agora você vai gerar o iodo in situ, né? Você vai gerar o iodo in situ e vai titular esse iodo que foi gerado in situ com tiosulfato. Então, ó, é igualzinho o exercício que a gente acabou de fazer, né? Só que agora, em vez de eu colocar uma massa, você imagina que seria muito difícil no laboratório a gente pesar uma massa desse tamanho, né? 100 miligramas. Então, o que o pessoal faz mesmo é isso, preparar uma solução mais concentrada e coloca um volume dessa solução concentrada num LMR, que tem excesso de iodeto e de ácido. Então, aqui é tudo igualzinho, só que a diferença é que, em vez de eu ter colocado uma massa de iodato, eu coloquei 50 ml dessa solução de iodato de potássio, cuja concentração é 9,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Já copiaram desse lado da lousa? O volume que foi gasto nessa titulação então no item A, ele fala qual foi, no item A, ele fala qual foi o número de mols de iodo gerados, né? No item A, ele pergunta qual foi o número de mols de iodo que você gerou, né? Então você lembra daquela reaçãozinha, lembra que um iodato reage com 5 iodeto em meio ácido para dar 3 iodos mais 3 águas. Então, se eu colocar 50 ml de iodato de potássio numa solução acidificada com excesso de iodeto de potássio, a estequiometria da reação é 3:1. Então, eu vou falar o número de mols de iodato de potássio é igual ao número de mols de iodo. Só que como a estequiometria da reação é 3:1, 3 fica desse lado. Então, o número de mols de iodo gerado vai ser 3 vezes a concentração do iodato de potássio vezes o volume do iodato de potássio. Daqui é o número de mols de iodo que foi gerado. Então, é só você fazer 3 vezes 9,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, vezes o volume, que é 50 ml. Isso daqui vai dar quanto?
3 vezes 9,5 vezes 10 a menos 3, vezes 50, isso aí dá quanto? Um 1,30. Então, 1,35 milimols. Aí no segundo item, ele fala que você colocou 50 ml dessa solução num Erlenmeyer que tinha iodeto de potássio e a solução foi acidificada. E você titulou o iodo gerado com 37,66 ml. E você tem que me dizer qual que é a concentração do tiosulfato, tá? Então lembra que a gente já tinha... Então, lembra da reação? Você tem 2 tiosulfato que reagem com um iodo para dar tetrationato mais 2 iodetos. Então você vai colocar que o número de mols de tiosulfato é igual ao número de mols de iodo. A estequiometria da reação é 2:1, então você coloca o 2 daqui. Então, o número de mols... Então, aqui você vai ter concentração do tiosulfato vezes volume do tiosulfato, que é igual a 2 vezes o número de mols de iodo, que é 1,35 milimols. Tá? Agora eu nem preciso de ajuda, né? 2 vezes 3 vai dar 2,7. Tá? Então você vai dizer que a concentração do teu tiosulfato é igual a 2 vezes 1,35 milimols dividido pelo volume de tiosulfato, que é 37,66 ml. Então, ó, vai cortar o M do ml com M do milimol, vai ficar mol por litros. É 2,7 dividido por 37,66. 0,07 mols por litro. Aí no item C, ele fala que uma amostra sólida contendo ácido ascórbico em ingredientes inertes, pesando 1,223 gramas, foi dissolvida em ácido sulfúrico diluída e tratada com 2 gramas de iodato de potássio em 25 ml com 50 ml de iodato de potássio obtidos no item A. O excesso de triiodeto consumiu 14,2 ml da solução de tiosulfato empregada na parte B. Encontrar a porcentagem em massa de ácido ascórbico na amostra desconhecida. Então, vocês entenderam que agora se trata de um problema de volumetria de retorno? Você pegou aqui o comprimido. Então, aqui você tem um comprimido.
A massa desse comprimido, a massa desse comprimido é 1,223 gramas. Esse comprimido tem a vitamina C, que é o C6H8O6. Um mol de vitamina C reage com 1 mol de iodo para dar Então, 1 mol de vitamina C reage com 1 mol de iodo, tá? Então, você pulverizou esse comprimido, você, na sequência, você adicionou iodeto de potássio mais ácido sulfúrico diluído. Por quê? Porque a reação em que o iodeto é oxidado a iodo, pelo iodato só acontece meio ácido. Então você colocou iodeto, ele fala até a massa de iodeto, né? Esse exercício sempre cai na prova, já marca ele que ele é um dos exercícios da prova de vocês. Às vezes o aluno se perde, por que você me deu 2 gramas, professor? Não usa para nada esse 2 gramas de iodo. Ele só quer dizer para você, né, que esses 2 gramas de iodo é o quê? Que você tem muito excesso de iodeto, né? Então você coloca o ácido sulfúrico, porque a reação só acontece meio ácido, e o iodeto em excesso, porque o iodeto que vai ser oxidado a iodo pelo iodato. Na sequência, você vem e coloca 50 ml da solução de iodato de potássio, cuja a concentração você sabe que é 9,5 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Aí o excesso de iodo, você gerou mais iodo que você precisava para reagir com a tua vitamina C. Então, depois que o teu iodo reagir com a vitamina C, vai sobrar iodo. O excesso de iodo você titula por retorno, uma solução de tiosulfato, cuja concentração você já tinha determinado, que é 0,07 mols por litro, e o volume que foi gasto de tiosulfato nessa titulação de retorno foi um volume de... o volume que foi gasto nessa titulação de retorno foi de 14,2 ml. Como que você monta esse exercício? Você vai escrever número de mols de iodo que reagiu com a amostra é igual ao número de mols de iodo que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu com a amostra. Certo? Então ele já está falando que o número de mols de iodo que você tinha inicialmente, você já calculou isso no item B, né? Eu falei que quando você coloca 50 ml de uma solução de iodato de potássio, 9,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, em excesso de iodeto em meio ácido, você gera 1,35 milimols de iodo. Então, isso daqui você já sabe do item anterior. O número de mols que você tinha inicialmente é 1,35 milimols. E qual que é o número de mols de iodo que não reagiu? É o que você titulou com tiosulfato, né? Se você for lembrar da reaçãozinha, ó, nunca esqueça dessa reação. Você sabe que
2 tiosulfato reagem com o iodo para dar tetrationato mais 2 iodetos, certo? Então, você imagina que o número de mols de iodo é o que você titulou com tiosulfato, só que a estequiometria da reação é 2:1, né? Então, isso daqui, o número de mols de iodo vai ser a concentração do tiosulfato. Vai ser a concentração do tiosulfato vezes o volume de tiosulfato dividido por 2. Então, isso daqui vai ser 0,07 mols por litro, vezes o volume, que é 14,2 ml. Vai cortar litro com litro, a resposta vai ser em milimol. Quanto que é 0,7 vezes 14,2? 0, então aqui a gente pode terminar o exercício. Então você tem que o número de mols de iodo que reagiu com a tua amostra vai ser igual a 1,35 milimols menos 0,994 milimols. Isso daqui vai dar quanto? Então, naquele comprimido você tinha 0,356. Então, no comprimido tinha 0,356 mols de vitamina C. Então, qual que é a massa de vitamina C que tinha no comprimido? Lembra que número de mols é massa dividido por massa molecular. Portanto, massa é número de mols vezes massa molecular. Então, a massa de vitamina C no comprimido é 0,356 milimols vezes a massa molecular da vitamina C, que é 176,13. A resposta vai ser em miligramas, vai cortar mol com mol. Isso aqui vai dar quanto? Então, você tinha que a massa do comprimido era 1,223 gramas. Então, você pode passar isso para miligrama, falar que é 1.223 miligramas. Então, a porcentagem de vitamina C no comprimido é 62,7 miligramas, dividido por 1.223 miligramas, vezes 100. Isso daqui vai dar quanto? Cinco vírgula 12%. Certo? Então, esse foi o exercício de número 5. Desculpa, né? 6, né?
Esse foi o exercício de número 6. Agora o exercício de número 7. Todo mundo já copiou? Vocês vão fazer aula de laboratório hoje? Hoje mudou a sala do laboratório. Hoje o laboratório vai ser na 319, tá? Então, se alguém for fazer aula de laboratório hoje é na 319. Então, agora a gente vai para o exercício de número 7. Ele fala: uma acadêmica do curso de farmácia deseja determinar a concentração de água oxigenada em um produto comercial. Ela diluiu 10 ml de água oxigenada em um balão de 250 ml. Posteriormente, adicionou 10 ml da solução diluída a um Erlenmeyer, 50 ml de ácido sulfúrico 2 mol por litro e 800 mg de iodeto de potássio. Em seguida, titula até a solução mudar de amarelo para incolor com 28 ml de tiosulfato. Qual é a concentração da água oxigenada? Então, pessoal, a água oxigenada, aqui foi, o pessoal já fez isso no laboratório de ensino. Eu sempre falo para vocês, né, que a água oxigenada ela é um material oxidante. O que é um material oxidante? Né? Que ela tem tendência a receber elétrons. Tá? Não sei se alguém já tingiu o cabelo com água oxigenada, né? Mas você imagina quando o pessoal tinge cabelo ou pelo com água oxigenada, o pelo fica quebradiço, dependendo do tanto que a pessoa usa a água oxigenada, né? Que faz tudo o cabelo, a pelo, né? O carnaval já foi, né? Pelo jeito ninguém tingiu o cabelo aí de loiro com água oxigenada, mas a água oxigenada é um agente oxidante. Se ela for, a concentração máxima dela é 36%, ela é extremamente oxidante. Se você cair um pouquinho na tua pele, já queima na hora. Falei para vocês que a água oxigenada ela é muito perigosa, né? Porque, por exemplo, se cai em roupa, essas coisas, depois ela pega fogo, não é na hora que cai. Que eu contei para vocês, até na química geral falava, né? Que até quando eu entrei no curso de doutorado na Unicamp, a gente fez uma palestra de periculosidade e falaram muito do ácido fluorídrico e da água oxigenada. Né? Por exemplo, cai água oxigenada no teu jaleco, aí você leva ele para joga num cesto de roupa suja. Aí durante a noite o teu cesto de roupa suja começa a pegar fogo, né? Porque a água oxigenada vai oxidar o algodão, ele vai pegar fogo. O pessoal usava isso para fazer incêndio criminoso. E também, se você aquece a água oxigenada, ela se decompõe. Você aquece a água oxigenada, ela vai se decompor em oxigênio e água. Então, você imagina que ela libera um grande volume de oxigênio. Aliás, o que eles falam? Tipo, água oxigenada, 10 volumes. Né? Você imagina, então, que se você tem 1 litro, então imagina o seguinte, você tem 1 litro de água oxigenada, 1 mol, 2 mol por litro. Ele vai gerar, se tiver uma água oxigenada 2 mol por litro, ele vai gerar o quê? 1 mol de oxigênio. Qual que é o volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão? — 22,4 litros. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma água oxigenada 2 mol por litro, eu posso falar que ela é 2 mol por litro ou 22,4 volumes. 1 litro
de água oxigenada me gera 1 litro de água oxigenada, 2 mol por litro, me gera 22,4 litros de oxigênio. Tá? Então, você imagina que a água oxigenada 10 volumes, ela me gera 1 litro de água oxigenada, 10 volumes, me gera 10 litros de oxigênio. Por isso que vem o volumes. Tá? Aí eu contei que a colega lá na Unicamp, ela selou um monte de frasquinho com água oxigenada e colocou na estufa. Aí o que aconteceu? A água oxigenada foi se degradando ao oxigênio e água. A estufa encheu de oxigênio, a pressão aumentou. A tampa foi projetada, ela saiu voando, rasgou uma bancada no meio. Se tivesse alguém na frente, tinha morrido. Tá? Os perigos da água oxigenada. Então, como é que funciona esse exercício? Que vocês vão fazer, inclusive, no laboratório nas próximas aulas. A água oxigenada ela é muito concentrada para ser feita desse jeito, então o que você faz? Tem aqui o frasquinho de água oxigenada, você vai transferir 10 ml dessa água oxigenada para um balão de 250 ml, para ela ficar menos concentrada e você conseguir trabalhar com ela. Aí o que você faz na sequência? Você transfere 10 ml dessa água oxigenada para um Erlenmeyer, onde a solução foi acidificada e tem excesso de iodeto. Coloca iodeto de potássio. O que vai acontecer? Você imagina que o iodeto ele vai ser oxidado a iodo, doar 2 elétrons. Por sua vez, a água oxigenada e meio ácido vai receber 2 elétrons para virar 2 águas. Agora sim, está balanceado. Tá? A água oxigenada recebe 2 elétrons e meio ácido para virar 2 águas. Então, você imagina que a reação que você tem é iodeto mais água oxigenada, que vai dar, iodeto, vou apagar aqui para dar mais espaço. Você vai ter iodeto mais água oxigenada, mais ácido, para dar iodo e água. Essa daqui é a reação global. Aí esse iodo, então você sabe que 1 mol de água oxigenada me gera 1 mol de iodo. Aí esse 1 mol de iodo, você vai titular com tiosulfato. Tá? Então lembra que 2 tiosulfato reage com 1 iodo para dar tetraationato e iodeto. Então você vai somar essas duas reações e vai chegar na equação global, onde uma água oxigenada reage com 2 tiosulfato para dar tetraationato e 2 águas. Então a estequiometria da reação é 2 para 1. Então o exercício ele está falando que depois que você diluiu essa água oxigenada, você colocou ela aqui no Erlenmeyer com excesso de iodeto e meio ácido, você titulou o iodo formado com um volume de tiosulfato de sódio igual a
com volume de tiosulfato de sódio, - 28 ml, e a concentração do tiosulfato de sódio é igual a 0,03 mols por litro. Então é só você escrever que o número é igual ao número de mols de água oxigenada. Sabe que a estequiometria da reação é 2:1, então você vai colocar o 2 ao lado da água oxigenada. Então você vai ter que a concentração da água
Quantos volumes é essa água oxigenada? Perfeito. É só você fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Então você pensa, se minha água oxigenada for 2 mol por litro, ela vai me dar 1 mol de oxigênio. Se ela me der 1 mol de oxigênio, o volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Então, se a minha água oxigenada for 1,05 mols por litro, ela vai me dar X volumes. Então, se eu quiser achar o valor de X, é só fazer 1,05 vezes 22,4 litros, dividido por 2 mols por litro. Então, corta mol por litro com mol por litro. Tem 22,4 vezes 1,05 dividido por 2. Isso daqui vai dar 11,05, você falou? 11,76 volumes. Uma coisa também que é usada é da concentração da água oxigenada em porcentagem. Então, você sabe que porcentagem é gramas por 100 ml, né? Então, achei a concentração em mol por litro, como é que eu passo para grama por litro? Hum? Isso multiplica pela massa molar. Então, você imagina que a massa molecular da água oxigenada vai ser 32 mais 2, igual a 34 grama mol. O oxigênio é 16, tem 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. Tem 2 hidrogênios, hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2. 32 mais 2, 34 grama mol. Então, a concentração em gramas por litro é igual à concentração em mols por litro vezes a massa molecular. Então, a concentração é 1,05 mol por litro vezes a massa molecular, que é 34 grama mol. Vai dar quanto? 35,7 gramas por litro. Se você quiser passar de gramas por litro para porcentagem, é só você dividir por 10. Vai dar 3,57 volumes. Então, esse foi o exercício de número 7. A gente tem agora o exercício de número 8. Uma aluna do curso de farmácia deseja determinar a concentração de hipoclorito em um Erlenmeyer. Ela diluiu 10 ml do alvejante em um balão de 100 ml, posteriormente adicionou 10 ml do alvejante a um balão de 100 ml. Adiciona 10 ml de solução diluída em Erlenmeyer. O que eu falei, a massa do iodeto de potássio não faz a menor diferença. Você só precisa ter iodeto de potássio em excesso e acidificar o meio. E falou que titulou com 8 ml do iodo gerado. Então, você imagina que esse exercício é exatamente igual ao outro, até a estequiometria é igual, né? Eu poderia chegar direto aqui e só substituir os valores, tá vendo? Para resolver esse exercício.
a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2 vezes o volume do alvejante. Mas vamos explicar direitinho para vocês. Na verdade, eu falei para vocês que a água ela atua como um agente oxidante. A água oxigenada, ela atua como um agente oxidante meio ácido. A água atua como um agente oxidante meio ácido. Então é engraçado, depois quando a gente for para o laboratório de ensino, quando a gente for fazer essas práticas, a gente coloca uma ponta de espátula de iodeto de potássio na presença de água oxigenada e acidifica. Você vai ver que na hora que você mistura o iodeto com a água oxigenada, já a solução fica amarela. Por que fica amarela? Por causa do iodo formado. Quando você vem e joga hidróxido de sódio em cima, quer dizer, torna a solução, muda a solução de ácida para alcalina, a solução volta a ser totalmente incolor. Acontece a reação no sentido contrário. Então, você imagina que a água oxigenada é um oxidante, né, em meio ácido. Então, os sabões em pó, a gente vai titular sabão em pó. Então, você imagina que o sabão em pó, ele tem carbonato de sódio. Então, isso daí torna a água oxigenada um agente oxidante mais fraco. Ou seja, ele não dissolve as fibras nem tira a cor da roupa. Então, por exemplo, acho que todo mundo já, por exemplo, lá no passado, os alvejantes que o pessoal usava para limpeza de roupa era hipoclorito. Só que o hipoclorito é danado, que ele é um agente oxidante muito mais forte que a água oxigenada. Então, se cai alvejante, né? Vocês conhecem Purquiboa, Ropalin, alvejante, né? Se você usa um alvejante na tua roupa e ela cai na tua roupa, o que vai acontecer? Ela vai manchar toda a tua roupa. Agora, esses sabões em pó que estão vindo, que eles têm o nome Oxy Action, eles têm água, em vez de hipoclorito, eles têm água oxigenada. Tá? E eles são menos agressivos quanto as fibras. Pelo menos não descolore a roupa. Então, você imagina o seguinte, o princípio é o mesmo do exercício anterior. O hipoclorito do teu alvejante, em meio ácido, ele vai se reduzir a cloreto. Quando eu dou química geral, eu sempre peço para balancear a reação do hipoclorito, né? Vocês acham que o hipoclorito vai virar o quê? Qual que é a forma mais estável do cloro? Clorito, né? Se eu for no mar, o mar está cheio de cloro. Como que forma que esse cloro está? Está na forma de cloreto, né? Então, você imagina que em meio ácido, o hipoclorito recebe 2 elétrons mais 2 H+, né? Para virar cloreto e água. Então, você imagina que, por sua vez, né, a reação que vai acontecer é essa. Da onde que ele vai obter elétrons? Do iodeto. O iodeto vai virar iodo e doar 2 elétrons. Então, a reação global que você tem é 2H+, mais hipoclorito, mais 2 iodetos, vão reagir com iodo para dar cloreto e água. Então, você imagina que cada 1 mol de hipoclorito que você tem na tua solução vai virar 1 mol de iodo. Como é que você vai fazer? Você vai titular o iodo. Então, você sabe que 2-tiosulfato reage com 1 iodo para dar tetrationato
mais 2 iodetos. Então, você pode somar essas duas semi-reações para você obter que 2H+, reage com 2-tiosulfato em meio ácido, mais hipoclorito, para dar tetrationato, mais cloreto e água. Isso aqui é só para você confirmar que a reação é 2:1. Então, o enunciado do exercício está falando o quê? Que aqui você colocou 10 ml do seu hipoclorito, né? É o alvejante diluído. Tinha iodeto de potássio em excesso e o meio acidificado. Então, todo hipoclorito reagiu com o iodeto para dar iodo. O excesso de iodo você titulou por retorno com tiosulfato. A concentração do tiosulfato, era de 0,03 mols por litro e o volume de tiosulfato que foi gasto foi de 8 ml. Não, é por isso que você faz em excesso de iodeto, porque o hipoclorito oxida o iodeto a iodo. Só que você está em excesso de iodeto para esse iodo gerado reagir com o iodeto em excesso e virar o triiodeto. Aí ele fica em solução. Se é que eu falei, se você o iodo ele não solubiliza em meio aquoso, porque ele é apolar. Só que ele reage com o iodeto para dar o triiodeto, aí ele solubiliza. Então, é o que eu falei, você deixa ali as bolinhas de iodo rodando sobre a agitação magnética em água, você deixa, fica olhando ali, não acontece nada, não dissolve nada. Pelo menos você não consegue ver visualmente a solução ficar marrom por causa, amarelada, né, por causa do iodo que está sendo dissolvido. Você não consegue ver. Aí você joga uma ponta de espátula de iodeto, na hora você vê aquelas bolinhas de iodo se dissolvendo. Então você vai escrever que o número de mols de tiosulfato, sódio, é igual ao número de mols de hipoclorito de sódio. Se você olhar ali para a equação, a estequiometria da reação é 2:1, né? Então, o 2 fica daqui. Então, você vai escrever que a concentração do hipoclorito de sódio é igual à concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio dividido por 2 vezes o volume de hipoclorito. Você tem concentração que é igual a 0,03 mols por litro e o volume que foi gasto foi de 8 ml. E aqui você tem 2 vezes o volume de hipoclorito que foi titulado, que foi 10 ml. Então, qual que é a concentração do hipoclorito? 0,012 mol por litro.
Quando você for assinalar na prova, lembra que eu não perguntei a concentração do hipoclorito que a gente titulou. Perguntei a do frasco. Lembra que ele foi diluído 10 vezes, né? 10 para 100 ml. Então, a concentração vai ser 0,12 mol por litro, vezes o fator de diluição. Qual que é o fator de diluição? 100 dividido por 10 vai ser 10. Então, a concentração vai ser 0,12 mols por litro. Isso daqui que é a concentração do hipoclorito. O exercício 9, marca que ele também está na prova de vocês. E ele é um exercício de retrotitulação. Vocês já copiaram tudo? Então, aqui um aluno do curso de farmácia deseja determinar a massa de vitamina C presente em um comprimido. Primeiro ele dissolve o comprimido em um becker, depois transfere a solução para um balão de 500 ml e completa o volume até o menisco. Então você imagina que ele tem aqui o balão, ele dissolveu aqui o comprimido dele num balão de 500 ml. Então o comprimido dele foi dissolvido num balão de 500 ml. Aí ele fala que depois que ele dissolveu o comprimido num balão de 500 ml, ele pega e passa para um Erlenmeyer. Ele vem aqui e passa para um Erlenmeyer 25 ml dessa solução de vitamina C. Aí o que que ele faz na sequência? Ele coloca 20 ml, ele vem aqui e coloca com uma pipeta volumétrica 20 ml de iodato de potássio 0,01 mols por litro. Aí ele acidifica a solução e coloca excesso de iodeto de potássio. Então, você já sabe, né, o que que vai acontecer. Você já sabe que em meio ácido, o iodato de potássio, ele reage com o iodeto para virar iodo mais 3 águas. Então, você imagina que esse iodo que foi gerado vai reagir com a sua vitamina C, tá? Então, você sabe que o iodo que foi gerado aqui, ele vai reagir com a tua vitamina C. E o excesso de iodo, o iodo que não reagiu, você vai titular ele com tiosulfato de sódio.
Então, é uma titulação de retorno, onde o número de mols de iodo que reagiu com a vitamina C é igual ao número de mols de iodo que você tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu. Todo problema de retorno você resolve dessa maneira. Então, qual que é o número de mols de iodo que você tinha inicialmente, antes do que foi gerado pela reação do iodato de potássio com o iodeto em excesso em meio ácido? Lembra dessa reação aqui, ó? Cada 1 mol de iodato de potássio vai gerar 3 mol de iodo. Então, vai ser 3 vezes a concentração do iodato de potássio vezes o volume do iodato de potássio. Então, esse daqui vai ser 3 vezes 0,01 mol por litro, vezes o volume adicionado, que foi de 20 ml. Aqui você vai colocar, então, o número de mols de iodo que não reagiu com a tua vitamina C, é o que você titulou com tiosulfato. Quanto que vai ser? Lembra que cada 2 mol de tiosulfato reage com 1 mol de iodo. Então, isso daqui vai ser a concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio dividido por 2. Então, esse daqui vai ser... Ele falou que o tiosulfato de sódio no enunciado do exercício, né, foi utilizado para titular o excesso. Ele tem concentração 0,03 mol por litro e o volume gasto foi 20 ml. Então, aqui você vai ter 0,03 mol por litro vezes 22 ml. Isso tudo dividido por 2. Então, agora você pode me dizer que o número de mols de iodo que reagiu com a minha amostra é quanto isso daqui dá? Daqui de cima. 0,6 milimol menos, isso daqui dá quanto? Isso aqui dá quanto? Então, isso daqui é o número de mols de vitamina C no... Isso aqui é o número de mols de vitamina C. Em 25 ml de solução. Tá? Então, você vai dizer que a concentração da vitamina C vai ser 0,27 milimols dividido por 25 ml. Vai cortar o M do ml com o M do milimol, vai dar mol por litro. Quanto que é 0,27 dividido por 25? 0, mol por litro. Na verdade, 001, depois 1 veio o quê? 0,018 mol por litro, que é a concentração da vitamina C no balão. Então, eu quero que você me diga qual que é a massa de vitamina C no comprimido. Ah, tá. Então, vocês lembram da fórmula, né?
Lembra da fórmula que a gente, até nessa aula a gente descreveu essa fórmula, né? Concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Então, você pode me dizer que massa igual a concentração vezes massa molecular vezes o volume. Então, é só você fazer a multiplicação. A massa molecular da vitamina C está no enunciado do exercício, que é 176,12 grama-mol. E o volume fica a teu critério. Se você pôr em ml, você vai ter resposta em miligrama. Se você pôr em litro, você vai ter resposta em grama. A gente pode pôr 0,5 litros e vai ter a resposta em gramas. Quanto que isso aqui vai dar? Isso daí é que eu falei, a prova eu faço com sorteio de questões, né? Para não dificultar a escola. Eu lembro que na época da pandemia tinha um rapaz que ele nunca assistia a minha aula, né? Quando ele vinha, ele dormia. Aí tirou 10 nas duas provas. Aí eu fazia a terceira prova, ele comentando assim, não, é que a fulana fez para mim em 10 minutos, né? Eu falei, pô, mas... E pior que tinha gente que tava fazendo sozinho e ia ser reprovado, entendeu? Aí tinha um cara que ele, assumidamente não fazia nada, nem sabia o que estava acontecendo, e ia ser aprovado com nota alta, né? Aí eu comecei a fazer prova com sorteio de questões. Então essa questão está na prova de vocês. Vocês entenderam? Certeza quando vocês fazerem, que eu falei, como por ser sorteio, pode ser que você não receba, mas ela está lá. Se você receber essa questão, vocês vão acertar? Pergunta agora, na hora da prova, eu não posso responder. Entenderam, então? Perfeito. O exercício 10 é rapidinho. A gente faz ele e sai para o intervalo e a gente já começa então 8h20 a gente já começa então 8h20 a aula de laboratório, tá? A gente vai trabalhar hoje com métodos gravimétricos, tá? A gente vai precipitar o analito e determinar a massa dele por pesagem. Então a gente tem o exercício 10. Um acadêmico deseja determinar a concentração de sulfito presente no vinho. Para determinar a concentração de sulfito no vinho, o acadêmico adicionou a Alemanha 100 ml de vinho, mais solução de amido e titulou com 8 ml de iodo, até a coloração azul. Qual é a concentração de sulfito no vinho? Então você imagina que esse daqui é um dos casos em que você tem titulação direta com iodo. Então na tua bureta você tem iodo, uma solução de iodo é teu titulante. A concentração
do iodo que está na tua bureta, a concentração do iodo que está na tua bureta é de 0,002 mols por litro. O volume de iodo que foi gasto nessa titulação foi um volume de 8 ml. No teu Erlenmeyer, você tem um volume, né, de sulfito. Imagina que o vinho é teu analito, você está determinando o sulfito no vinho, de 100 ml, tá? O que está acontecendo aqui? Você imagina que o sulfito presente no vinho, ele vai ser oxidado a sulfato, tá? Como que eu balancei essa semi-reação? Sulfito e sulfato. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 4 oxigênios. Como é que eu faço para balancear esse oxigênio? Então agora é o contrário, né? Eu tenho mais. Agora você imagina que é o contrário, né? Eu tenho mais. Imagina que eu tenho mais oxigênio, né? Imagina que eu tenho mais oxigênio daqui do que daqui. Mas também pode ser de um ponto de. Pode ser certo, né? Eu coloco H aqui, né? Então eu coloco mais 2H aqui, e aqui eu coloco uma água. Agora eu balanceei o número de oxigênios e hidrogênios. O que falta eu balancear? A carga, né? Aqui é -2, aqui é -2. Então, 2 elétrons. Balancei. Aí você já sabe que o iodo recebe 2 elétrons para dar 2 iodetos. Então, eu posso somar essas duas reações. Eu vou ter água mais sulfito mais iodo, que vai dar sulfato mais iodeto mais 2H+. Então eu sei que a semi-reação, eu sei que a reação global dessa reação é 2:1. Então você vai escrever que o número de mols de iodo é igual ao número de mols de sulfito de sódio. É que eu falei, eu falo sempre também na química geral, né, os antigos romanos, né, tem muito o enxofre, você encontra ele como mineral na natureza, né? Então os antigos romanos, antes de Cristo, eles percebiam que se eles pegassem um enxofre mineral, usassem no vinho e fervesse, o vinho durava muito, mas muito tempo, né? Então o que acontecia? Quando o enxofre era fervido, ele virava o sulfito. O sulfito, ele é um preservativo alimentar, né? Aí o que acontece? O que acontece? Até hoje a gente usa o sulfito para preservar alimentos. Então você pode pegar, se for no supermercado, se pegar um refrigerante, pegar um suco, você vai ver que tem sulfito, né? Então você vai escrever que a concentração do iodo vezes o volume do iodo é igual à concentração do sulfito vezes o
volume do sulfito. Você imagina que agora você tem uma reação que é 1 para 1. Então, você pode dizer que a concentração do sulfito de sódio é igual à concentração do iodo vezes o volume do iodo dividido pelo volume do sulfito de sódio. Então, você pode dizer que a concentração é 0,02 mols por litro vezes 8 ml dividido por 100 ml. Isso daqui vai dar quanto? Hã? A reação é 1 para 1. Ó, um sulfito reage com iodo, a reação é 1 para 1. Não vai entrar coeficiente estequiométrico porque é 1 para 1. Quanto que isso daí dá? 1,6. Você pode passar essa concentração para gramas por litro, né? Para isso é só você multiplicar pela massa molecular. Para isso é só você multiplicar pela massa molecular do sulfito de sódio. Sulfito de sódio, perdão, falei sulfeto, é sulfito. Lembra dos que fizeram química geral comigo? Lembra que esse é o sulfato, esse daqui é o sulfito, e esse daqui é o sulfeto, tá? Então você quer saber a massa molecular do sulfito de sódio. Então você tem 2 sódios, a massa molecular do sódio é 23. A massa molecular do enxofre é 32. E você tem 3 oxigênios, a massa molecular do oxigênio é 16. Então você tem 43, 46, mais 32, mais 48. Isso aqui vai dar quanto? 106? Não, 126? 126 gramas mol. Então, para você determinar a concentração de sulfito no vinho, só você fazer 1,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro, vezes 126 gramas mol. Isso aqui vai dar quanto? 0,02 gramas por litro. Multiplica por 1000 o resultado. – 20,16 miligramas por litro. Certo? Então, 8h20 a gente começa a aula de laboratório. Eu já vou indo para o laboratório, então. Daqui a pouquinho eu já estou ali no laboratório, então.